Aula 27. Conteúdo: tipos textuais: narrativo, descritivo e argumentativo. Habilidade: reconhecer a organização de diferentes tipologias textuais. Descritor 13. Olá, turma! Sejam muito bem-vindos para mais um Saber Mais de Língua Portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar diferentes tipologias textuais, né? E iremos identificar características específicas desses tipos textuais. Então, os textos, independentemente do gênero a que pertencem, se constituem de sequências com determinadas características linguísticas, como classe gramatical predominante, que pode ser o adjetivo, o substantivo, verbo de ação, que vocês irão ver durante a aula, a estrutura sintática, como estão estruturados esses gêneros, predomínio de determinados tempos e modos verbais, relações lógicas, assim como as conjunções, preposições. Assim, dependendo dessas características, temos os diferentes tipos textuais. Nós veremos três, na aula de hoje, iremos trabalhar os três tipos textuais: o narrativo, o descritivo e o argumentativo. Iniciaremos pelo narrativo. O narrativo é marcado pela temporalidade, a mudança de tempo durante a narrativa. Como seu material é o fato e a ação, os acontecimentos, a progressão temporal é essencial para seu desenrolar. Ou seja, desenvolve-se necessariamente numa linha temporal e num determinado espaço. Objetivo e temática do tipo narrativo. Então, relatar fatos. O principal objetivo é contar um fato acontecido, que está acontecendo, ou que irá acontecer, E esses acontecimentos surgem numa sequência temporal. Como as ações vão se desenvolvendo durante o relato dos fatos. E as marcas linguísticas de destaque são os verbos, o verbo de ação, para justamente dar o dinamismo nos fatos narrados, advérbios e conjunções, tempo e lugar principalmente, modo, verbos num presente ou num pretérito perfeito do indicativo. Então, agora a gente vai ler uma narrativa e vamos tentar identificar essas características no texto narrativo, O estranho procedimento de Dona Dolores. E o texto narrativo, ele vem com personagens. É fundamental que tenha personagens, porque quando você está narrando um fato, você vai contar quem estava lá, como aconteceu. Então, o texto narrativo, um dos elementos principais é justamente os personagens, as personagens. Então, começou na mesa do almoço. Começou, então já vai dar-se o início da narrativa. A família estava comendo, pai, mãe, filho e filha. Que nós já encontramos, os personagens. E de repente a mãe olhou para o lado, sorriu e disse, o travessão aqui que inicia-se a fala: para a minha família só serve o melhor, por isso eu sirvo arroz risobom, rende mais e é mais gostoso. O pai virou-se rapidamente na cadeira para ver com quem a mulher estava falando. Outro elemento fundamental na narrativa é o narrador.
aquele que conta a história. Existe o narrador observador, aquele que só está lá olhando os acontecimentos e depois vai contar. Ele narra na terceira pessoa. Quando o narrador é observador, olha, começou, disse. Então, são verbos que estão na terceira pessoa, porque o narrador não está fazendo parte da história, ele está só observando. Ele não é personagem. Quando ele é personagem, ele narra em primeira pessoa, porque ele está lá participando da narrativa. Então, o que é isso, Dolores? Tá doida, mãe? Mas Dona Dolores parecia não ouvir. Continuava, olha, temporalidade aqui. Veja que não é uma coisa estática. A narrativa, ela tem sempre uma continuidade. Então, ela continuava sorrindo. Dali a pouco, levantou-se da mesa e dirigiu-se para a cozinha. Levantou-se, dirigiu-se. Pai e filho se entreolharam. Acho que a mamãe pirou de vez. Brincadeira dela. A mãe voltou da cozinha carregando uma bandeja com 5 taças de gelatina. O verbo voltou. Veja que é uma ação contínua, né? Vai se desenrolando o enredo, a história. Então, a mãe voltou da cozinha carregando uma bandeja com 5 taças de gelatina. Adivinha o que tem de sobremesa? Ninguém respondeu. Estavam constrangidos por aquele tom jovial de Dona Dolores, que nunca fora assim. Acertaram, exclamou Dona Dolores, colocando a bandeja sobre a mesa. Gelatina, quero mais. Uma festa em sua boca, agora com os novos sabores, framboesa e manga. O pai e os filhos começaram a comer a gelatina, um pouco assustados, sentada à mesa. Dona Dolores olhou de novo para o lado e disse: bote esta alegria na sua mesa todos os dias. Gelatina quero mais, dá gosto comer. Mais tarde, o marido de Dona Dolores entrou na cozinha e a encontrou segurando uma lata de óleo à altura do rosto e falando para uma parede. A saúde da minha família em primeiro lugar, pois isso aqui em casa só uso puro óleo paladar. Dolores, sem olhar para o marido, Dona Dolores indicou com a cabeça: eles vão gostar. Durante a leitura, vocês identificaram que há um desenrolar de acontecimentos. Um cenário, o que aconteceu, que foi a casa de Dona Dolores, né? Personagens, verbo em terceira pessoa, porque o narrador era observador. Então, as características predominantes da narrativa é personagem, tempo, espaço, narrador. É obrigatório que haja esses elementos para serem observados dentro da narrativa. É claro que na narrativa também pode vir alguns elementos descritivos, mas o que vai predominar é a narrativa, é a história, é o acontecimento, é o desenrolar desses fatos. Né? Vocês, com certeza, às vezes chegam em casa e vão contar coisas que vocês viram aí na escola, ao passar pela praça, pelo supermercado, sempre há algo a contar. Então, vocês vão contar, mas como observador, né? Se você não estava fazendo parte da história. E vai também falar onde aconteceu, que esse espaço é necessário, o cenário da história, né? O tempo, quando, né?
não tem um tempo às 13 horas, às 14 horas, não, é pela tarde, ou à noite, de manhã. Então, são alguns elementos que devem ser observados na narrativa, tá? Agora, a gente vai ver outro tipo descritivo. Então, descritivo é marcado pela apresentação de traços ou características de um ser vivo, um objeto, um ambiente, uma cena. Busca a reprodução da imagem de um ser descrito em um dado momento, sem a questão da sucessão temporal. Não há, né, essa sucessividade do tempo, é mais estático. E o objetivo do texto descritivo é identificar, localizar e qualificar seres, objetos, lugares, apresentando características físicas ou psicológicas. As características físicas, aquilo que você olha e já vê, né? E as psicológicas são aquelas características subjetivas que você, nas pessoas, você vai saber através do contato com elas, né? Não vai olhar e já vai tirar características psicológicas das pessoas. Você precisa conviver um tempo, né? Conhecê-la melhor para poder fazer essa descrição psicológica. E as marcas linguísticas que se destacam no texto descritivo são os substantivos, adjetivos e advérbios. Né? Os adjetivos é que irá caracterizar o substantivo descrito no texto. E os advérbios, de modo, intensidade. Digo, a rosa é bonita, eu posso dizer, a rosa é muito bonita, dá mais intensidade a essa característica, né? E de modo, ela se sente triste, é o modo como ela se sente no momento. Ela não só está triste, ela está muito triste, né? Então, são características predominantes no texto descritivo. Vamos observar agora um texto e localizar algumas características do texto descritivo. O texto descritivo é marcado pela apresentação, vocês já viram, né, de adjetivos, substantivos, advérbios. E agora nós iremos localizar algumas características fundamentais no texto descritivo, que são os adjetivos principalmente. Substantivo também. Olha, a casa era grande, branca e antiga. Eu tenho o substantivo casa, era. Esse verbo, ele é um verbo de ligação, ele liga as características ao substantivo, né, os adjetivos ao substantivo. Então, grande, o que era grande? A casa. Branca, está se referindo à casa. E antiga, a casa. Em sua frente havia um pátio. Esse pátio, substantivo, o que é que caracteriza o pátio? Quadrado. À direita havia um laranjal, onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim de bucho, úmido, úmido e sombrio, tudo caracteriza o jardim, com suas camélias e seus bancos de azulejo. No meio da fachada que dava para o pátio, havia uma escada de granito coberta de musgo. Veja que não tem uma sucessão temporal. Ele é uma coisa parada, um texto que não tem muita dinâmica, porque só caracteriza, né? Em frente dessa escada, do outro lado do pátio, ficava o grande portão que dava para a estrada. A parte de trás da casa era virada ao poente das duas janelas debruçadas
sobre pomares e campos, via-se o rio que atravessa a várzea verde, e via-se ao longe os montes azulados, cujos cimos em certas tardes ficavam roxos, azulados, tudo isso são características. Nas vertentes cavadas em socalco crescia a vinha. À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata carregada de murmúrios e perfumes, e que os outonos tornavam dourada. Observaram que na tipologia descritiva, especificamente nesse texto, vimos elementos de narração, né? Os elementos narrativos, viram que foram também narrando, mas o que predominou? A descrição, né, do cenário ali presente. Não existe um texto, aliás, raramente existe um texto totalmente puro, totalmente narrativo ou só descritivo, né? Mas o que vocês têm que observar na hora lá da análise do texto, a predominância. Olha, nesse texto descritivo, eu vi que foram narrados alguns fatos, né? Porque quando vai contar, mesmo descrevendo, você verifica uma narração, alguns traços narrativos, mas predominou-se a descrição, tá? E no texto narrativo também, pode acontecer que o autor pare um pouco e vá descrever alguém, um personagem ou cenário que ele viu. Né? Tem gente que conta tintim por tintim, ainda entra em detalhes, são aquelas pessoas que gostam mesmo de descrever tudo bonitinho. Então ele vai contar e vai dizer, e vai descrever também. Mas o que predomina é o texto narrativo, tá bom? Agora vamos para os argumentativos. O argumentativo, ele é mais diferente dos outros, porque ele defende um ponto de vista. Ele vai argumentar, vai dissertar, né, fatos, e ele tem que usar argumentos convincentes, principalmente nas redações de vestibular, do Enem. Ele vai usar esse tipo de argumentação, defender um ponto de vista, uma ideia ou questionar algum fato. Intenta-se a persuadir o leitor ouvinte, fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assunto ou tema. A situação ou contexto e interlocutor. Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma linguagem mais sóbria, objetiva, denotativa. Lembra da linguagem denotativa? Numa redação, num texto argumentativo, você irá usar a linguagem padrão, que nós chamamos, a linguagem culta. Jamais usar a linguagem conotativa das palavras. Então, o objetivo e temática do tipo argumentativo é defender ponto de vista, opinião por meio de argumentos, numa organização lógica. Porque organização lógica, aí que entram as conjunções para dar coesão e coerência daquilo que você está dissertando, mostrando relações de causa e efeito e contraposições, se você é contra ou a favor, dizer por que é contra, por que é a favor. É defender mesmo, é persuadir quem está ouvindo ou quem está lendo sua redação e achar que realmente ele está certo. Ele tem que convencer. E as marcas linguísticas de destaque são os operadores discursivos, né? Conjunções, preposições e expressões denotativas, são as palavras-chave, e também os advérbios, né? Os modalizadores. Talvez, sem dúvida, provavelmente, verbos num presente do indicativo. Então, vamos ver um trecho
de um texto argumentativo. Então já começa, olha, sem dúvida, eu digo sem dúvida, estou afirmando, né? Eu nunca poderia iniciar com acho que gostar de política, ninguém não acha. Temos de ter certeza do que vamos argumentar, tá? Sem dúvida, gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Mas, olha, uma conjunção que dá oposição, dizendo que não é opção, mas uma necessidade. Então, a função dela aqui é dar uma oposição, fazer uma oposição da segunda frase com relação à primeira. Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. É que ele está argumentando. Por que gostar de política não é uma opção? Aí ele diz, ele argumenta, primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Depois, continua a argumentação, porque a política está presente na escola, no trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. Então, observaram que dá toda uma sequência, ele argumenta, né, o autor argumenta, é um texto pequeno, mas tem toda uma coerência. Apesar do texto pequeno, mas não deixou nada a desejar, usou as conjunções, tem uma certa coerência no texto, argumentou e com certeza, né, o leitor acreditou no que ele falou, né? Tem que ser consistente quando você vai argumentar. Então, não é necessário que você saiba só a estrutura. É necessário que você tenha, além de saber a estrutura, que você tenha muita leitura. Porque mesmo que você saiba a estrutura de uma dissertação argumentativa, e se não tiver conhecimento do que vai argumentar, também não vai adiantar muito, né? Então, aliem essas aulas de vocês com muita leitura, leiam revistas, jornais, bons livros, e vocês irão se dar bem com certeza. E agora nós iremos fazer uma atividade. Vamos ver se vocês reconhecem as características nesse texto. Então, o texto, a carta de Pero Vaz de Caminha, conhecido por todos vocês, né, nas aulas de história. Vocês não perderam não, né? Essa aula de história. Então, sabe do que se trata. Então, veja, de ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Até aqui ele está descrevendo, né? Na carta ele manda dizer todo como é o local onde ele está, né? Onde ele chegou. Pelo sertão pareceu-nos do mar muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão terras e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vimos. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitos infindas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitá-la, dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Veja que é uma descrição, né, de um ambiente, de um lugar. Então, para as alternativas. A respeito do trecho da carta de Caminha e de suas características textuais, é correto afirmar que, no texto,
predominam características argumentativas e descritivas? Descritivas, sim, mas argumentativa, não. Ele não está defendendo uma ideia e não está argumentando e nem querendo persuadir alguém com seus argumentos. B. O principal objetivo do texto é ilustrar experiências vividas através de uma narrativa fictícia. O que vai me dizer que não é a alternativa B? Ele está ilustrando, né? Descrevendo uma experiência, mas não fictícia. É real. Então, vou descartar a letra B por causa desse nome fictícia. Tá? Vocês olhassem essa questão, o texto procura despertar a atenção do leitor para a mensagem através do uso predominante de uma linguagem figurada. Não existe essa linguagem figurada, né? O predomínio não é da linguagem figurada. D. A intenção principal do autor é fazer oposição aos fatos mencionados? Não, ele não está fazendo nada de oposição. Ele está narrando, vamos voltar agora para a letra C, que é a alternativa correta. Vocês acertaram, é o relato das experiências vividas, é feito com aspectos descritivos, né? Então, ele narra sua experiência de estar lá e descreve todo o ambiente vivido. Então, acredito que deu para vocês observarem, né, as características dos 3 tipos textuais que nós trabalhamos hoje. Veja que a narração, né, o que tem de fundamental, os aspectos mais importantes de uma narração: personagens, narrador, cenário, o tempo. Então, são fatores importantes dentro de uma narrativa. A descrição, que você vai fazer um retrato falado. Observa e descreve suas características físicas e, se for uma pessoa, as características psicológicas também, que é muito importante. E os textos argumentativos, que são os textos que vocês irão fazer no Enem e em qualquer prova de vestibular, dissertar, né, e argumentar, provar por A mais B que você tem razão no que está falando. Então, por isso que você tem que persuadir quem está lendo, né, com argumentos convincentes. Então, acredito que tenham entendido esses 3 tipos textuais, né? Agora, quando compreendido, não, vocês já sabiam, né? A gente está só relembrando, porque o 3º ano já entrou em contato com esses textos, mas a gente está relembrando. Espero que tenham gostado da aula e até o próximo Saber Mais de Língua Portuguesa.